batistas baianos. A palavra homofobia está na moda. No mundo inteiro, discute-se a questão do homossexualismo. Aqui no Brasil, tramita no Congresso um projeto de lei, a PL 122 de 2006, que visa a criminalização daqueles que se posicionarem contra a prática homossexual. O povo batista, desde maio de 2007, através da Convenção Batista Brasileira, se manifestou sobre o tema, conclamando ao povo batista para juntos fazermos tudo o que for possível e justo, a fim de construirmos uma sociedade cada vez mais firmada nos valores éticos, morais e espirituais inspirados nas Sagradas Escrituras. Temos a responsabilidade diante de Deus de sermos instrumentos para a salvação do nosso Brasil, da degradação moral, da perseguição religiosa, bem como deixarmos um legado de justiça, paz e prosperidade para as gerações vindouras. Preocupa-nos a aprovação de uma lei que privilegia uma minoria em detrimento do direito de todos. Reconhecemos o direito dos homossexuais a um tratamento digno e igualitário, ao mesmo tempo em que defendemos a liberdade fundamental de formar e exprimir juízos favoráveis ou desfavoráveis nas questões de orientação sexual. Entendemos nós, os batistas, que a aprovação do referido projeto de lei pode resultar no aumento da subversão de valores morais e espirituais que destroem a família e enfraquecem a nação brasileira. Cremos que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus, razão por que merecem respeito, consideração, valor e dignidade. Cremos que Deus criou o ser humano macho e fêmea, com direitos iguais e diferenças sexuais, para que se completem e cooperem com Ele na criação e na formação da humanidade. A aprovação de uma lei não pode ferir as conquistas adquiridas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma em seu artigo 19º com toda clareza: toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Reconhecemos que ninguém tem o direito de coibir a escolha sexual de quem quer que seja. Entretanto, essa norma não pode impedir que qualquer cidadão tenha o direito de considerar impróprio e inconveniente ou de qualificar como imoral ou inaceitável o comportamento homossexual. Se os homossexuais têm liberdade de fazer suas escolhas, os heterossexuais têm o sagrado direito de pensar diferente, de serem diferentes e de expressarem livremente o seu posicionamento. Neste contexto, a Convenção Batista Brasileira manifestou-se oficialmente alertando para os perigos que a sociedade brasileira corre diante das novas conjunturas sociais aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, em que a legalidade pode ser estabelecida pelos interesses políticos e inclinações pessoais, ao reconhecer como legal e legítima a união homoafetiva, dando às pessoas do mesmo sexo que vivem juntas todas as garantias da lei, como se casadas fossem. Essa é a tendência de uma sociedade secularizada que não leva em conta a verdade de Deus. Quando o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele compete principalmente a guarda da Constituição, a rasga, corremos o perigo de viver um estado jurídico de exceção ao qual a nação brasileira não deseja retroceder. Entre suas principais atribuições está a de arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal conspira contra a Constituição Federal, pois esta define casamento como a união entre um homem e uma mulher. A decisão do Supremo Tribunal Federal conspira também contra a palavra de Deus. A relação homoafetiva, ou seja, a união entre pessoas do mesmo sexo, está na contramão da vontade de Deus. É uma abominação para Deus, Levítico 18, 22. Não é uma relação de amor, mas uma paixão infame, Romanos 1, 24 a 28.
Se a palavra de Deus é infalível e inerrante, qualquer lei humana que atente contra ela constitui-se em conspiração contra Deus e em vileza contra a raça humana. A decisão do Supremo Tribunal Federal também conspira contra a família. Avilta os valores morais que devem reger a família. Deus criou o homem e a mulher, Gênesis 1:27. Ninguém nasce homossexual. Essa é uma escolha deliberada que se transforma no hábito arraigado e num vício avassalador. Deus instituiu o casamento como uma união legal, legítima e santa entre um homem e uma mulher. Gênesis 2:24. A verdade dos fatos é que a nossa sociedade perdeu a noção de certo e errado. Nessa sociedade permissiva, não há mais a ideia de pecado. Tudo é permitido, nada é proibido. Há uma inversão de valores. Abre-se assim as comportas do grande abismo. As torrentes da maldade inundarão as famílias e a sociedade sob os auspícios da lei. A decisão do Supremo Tribunal Federal ainda conspira contra a sociedade. Trata-se de uma lei que legaliza aquilo que Deus considera ilegítimo. É uma constituição humana que conspira contra a constituição divina. É o homem inculcando-se por sábio, mas tornando-se louco. As leis justas são inspiradas na lei de Deus. As constituições mais humanas sempre espelharam a palavra de Deus. Quando uma nação despreza a vontade de Deus, avilta a ética e atenta contra a família. A Bíblia é categórica em nos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e não a nação que promove o pecado e faz troça da virtude, chamando luz de trevas e trevas de luz, como está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20. A sociedade que anda no trilho da verdade e pauta sua conduta pelas Escrituras, marcha resoluta pelas veredas da justiça e colhe os frutos sazonados da santidade e da bem-aventurança. Aqueles, porém, que entram pelos atalhos do descalabro moral, caem nas insídias do pecado e colhem os frutos amargos da sua própria insensatez. A história, desde os tempos bíblicos, tem demonstrado que sociedades que abandonaram os valores mais elementares implodiram por perderem os seus pilares sustentadores, ainda que tenham sido em algum momento grandes potências no contexto universal. O que estamos assistindo é uma inversão de valores. A questão vigente não é a tolerância ao homossexualismo, mas uma promoção dessa prática. O homossexualismo não é apenas uma prática condenada pelos preceitos de Deus, mas também é o fundo do poço da degradação moral de um povo. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Conclamamos todos os cristãos a cultivar uma convivência pacífica e respeito ao próximo, a proclamar e ensinar toda a verdade conforme revelada nas Sagradas Escrituras, inclusive as orientações nelas contidas sobre a natureza da sexualidade humana. Não podemos negar que Deus Criador, o Senhor dos Senhores, justo juiz de toda a terra, condena o homossexualismo, conquanto ame os que o praticam, oferecendo-lhes o perdão e a graça que restauram a dignidade humana. Meu caro telespectador, se você está escravizado pelo pecado do homossexualismo, tem jeito para você. A palavra de Deus nos mostra que a graça e o amor de Deus pode ser derramado sobre a sua vida e restaurá-la para a glória do Senhor Jesus. Esta é a posição da Convenção Batista Baiana, em sintonia com a Convenção Batista Brasileira, no que diz respeito à PL 122 e ao julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a relação homoafetiva. Que Deus os abençoe.